Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook ainda cagado com o Covid. Mito, eu não tô com Covid. Eu tive, por isso que minha voz tá assim. Eu espero que um dia ela volte ao normal. Mas, uma hora volta, né? Dos males, isso é só... é coisa rápida. Mas vamos lá. Hoje é segunda-feira. Ainda mantendo o nível do Covid aqui. Segunda-feira a gente vai trazer para vocês o Spook Responde, à medida que eu conseguir falar, à medida que eu conseguir trazer para vocês essas questões de sanar dúvidas, questionamentos, apontamentos sobre vídeos que foram publicados aqui no canal e que trazem informações sobre questões espirituais, informações interessantes para a gente poder evoluir espiritualmente e ter um caminho das pedras para poder perseguir esse objetivo, né? Então, eu separei algumas perguntas aqui de praxe para a gente poder responder. Peço perdão novamente pela minha indisposição. Estou fazendo um esforço enorme para a gente poder continuar publicando conteúdo para vocês. Não posso deixar com que esse tipo de situação se acomode. Então, a gente está fazendo esforços para poder continuar o dia a dia. Tá bom? Então, peço perdão aí por ainda pela indisposição, mas... Vamos lá, guerreiros. Diogo Lage. Olá, Rodrigo. Decidi, depois de uns 3 anos assistindo o seu canal, fazer uma pergunta. 3 anos? Caracoles. Foram muitas transformações no meu conhecimento te assistindo. E muito importantes para a minha vida espiritual. Por isso, cultivo gratidão e carinho aqui no meu chakra cardíaco. Gostaria que me tirasse essas dúvidas. Já que vi imenso intelecto sobre as escrituras bíblicas nos podcasts, os podcasts eles são baseados em escritores que eu considero escritores interessantes para serem colocados ao público. Alguns são científicos, outros não científicos, ou seja, alguns são acadêmicos, outros não acadêmicos. Mas não importa, são pessoas que fizeram pesquisa, tem lá um apêndice enorme de toda a história, de toda a biografia, de onde eles adquiriram todas essas informações. Tem muita gente, muito escritor aí que nem biografia tem, né? O cara simplesmente vai lá e escreve um livro baseado em achômetro. Mas mesmo eles sendo não científicos ou não acadêmicos, eles trazem toda a biografia de artigos científicos que as pessoas podem se basear. Então eu gosto muito desses escritores, tá? São escritores populares. Se eu pegar um livro acadêmico, seja, sei lá, um Bultmann, um Gertheisen, as pessoas vão ficar muito perdidas porque a forma como eles escrevem é uma forma muito pesada. Então tem muita, vamos dizer, entre aspas, burocracia acadêmica dentro. A forma de escrita, o texto é um texto, dá muitas voltas. Então quando eu trago um podcast é porque a literatura, a forma de falar é mais fácil das pessoas entenderem. Qual a verdade por trás do anticristo descrito no Apocalipse de João? Muito bem, eu não sou um biblista, eu não faço exegese de livros, mas conversando com a Dani, e a gente estudou um pouco o Apocalipse, é muito simples. Se você se basear na história, todo o livro de Apocalipse de João fala exatamente sobre a guerra que aconteceu em Roma, a guerra dos romanos, os exércitos, e nós temos César. Quando Roma pega fogo, então eles falam que são realmente as bolas de fogo, os dragões de 7 cabeças que se erguem, né? Tem lá o dragão de 7 cabeças que se ergue. Na verdade, esse dragão de 7 cabeças era o dragão que estava na escuderia do exército romano. Então, quando eles subiam aquelas bandeiras, você tinha aqueles símbolos, e aqueles símbolos eram a visão que foi documentada no livro de Apocalipse. Não existe o Apocalipse, não existe. Não existe a fúria de deuses que desceram e destruíram a terra. Isso é uma alegoria de Nárnia. Isso é realmente só Senhor dos Anéis. O livro em si, ele é totalmente uma parábola, uma impressão, uma forma de documentar algo histórico que aconteceu. Então as pessoas têm que parar de acreditar em Nárnia, parar de acreditar numa Bíblia fantasiosa e começar a se basear na história para justificar a Bíblia. Isso daí é uma forma mais liberal de poder utilizar de outros artifícios, outras ferramentas para poder entender o que aconteceu na história da Bíblia.
Se você lê a Bíblia ipsis literis, de cabo a rabo, você vai cair nestas parábolas e você não vai saber sair dessa situação. Você vai achar que realmente aconteceu algo fantasioso no passado e que não se repete. Engraçado, se todo mundo é cíclico, o mundo ele é cíclico. Nós temos guerras. Historicamente, muitas guerras aconteceram, muitas pandemias, muitas doenças, muitas disputas territoriais. E tudo isso é cíclico. Desde aquela época acontece até hoje. Por que não acontece, então, esse dragão de 7 cabeças se erguer? Porque ele não existe. Então, eu falo para vocês, busquem livros de história para justificar e entender o que aconteceu naquela época, tá? E sempre buscando esse termo exegese. Por quê? Porque alguém vai e faz toda essa parte de pesquisa, desmembrando todo o livro de Apocalipse e dizendo, aqui aconteceu um período da história em que houve uma guerra tal, tal e tal. Então, quando João ele observa aquele momento, ele descreve todo o processo da guerra por meio de uma parábola e por meio de alegorias. E, infelizmente, as pessoas acabam acreditando que isso é uma verdade. E não é verdade. Por que elas acabam acreditando? Ou por influência de um pastor, tá? Não generalizando, porque tem pastores incríveis, tem pastores que realmente conduzem as pessoas a elucidação mais clara sobre os livros, mas tem pastores que são mais tendenciosos, então preferem acreditar nessa falsa alusão de diabo que existe, de dragões, de coisas desse tipo. A gente tem que entender o que é palpável, o que a gente vê, o que a gente sente, o que acontece na nossa vida, que aí sim é o que justifica-se, tá? Então, o mal, ele existe? Claro que existe. Ele existe, ele está intrinsecamente ligado ao ser humano. O ser humano faz bondades e maldades, tá? A questão é, muitas vezes ele não sabe que ele está fazendo maldades, ele simplesmente está agindo pelo que ele acredita, mas ele está prejudicando o próximo. Então tome muito cuidado nesta elaboração e entendimento, tá? E seria outra suja jogada da igreja condenar tanto as crenças pagãs? Essa é uma pergunta incrivelmente interessante. Por quê? Se você pegar os livros das primeiras comunidades cristãs, do próprio Geert Tyson, a qual eu tenho aqui e acho admirável essa literatura, você vai entender como surge a ideia do paganismo. O paganismo sempre existiu, sempre. O paganismo era uma religião. O paganismo foi uma palavra deturpada pela igreja para julgar as pessoas. Ele é pagão. Por que ele é pagão? Porque ele cultua deuses antigos, como Apolo, Ísis, Afrodite, que era o que os povos antigos cultuavam. Então nós estamos fazendo o quê? Um preconceito religioso a uma religião antiga, a qual era cultuada. Na época de Cristo, você tinha o povo hebreu, que tinha, né, obviamente, ali como alicerce o judaísmo, você tinha o paganismo junto ao povo hebreu, e você tinha as primeiras comunidades cristãs surgindo com o advindo de Cristo, o qual sempre admirou e sempre respeitou o paganismo. Até o próprio judaísmo respeitava o paganismo. Porém, ele foi sendo consumido e destruído até mesmo pelos próprios romanos, buscando ali, vamos dizer assim, uma unificação dentro de algumas crenças. Então o paganismo ele foi sendo extinto naturalmente, e o próprio Cristo, nesse livro do Geert Tyson, ele deixa bem claro, ao qual admirava o paganismo, mas ele mesmo falava, o paganismo vai morrer. É melhor vocês se unificarem ao cristianismo para poderem se salvar. Porque existiam muitas perseguições religiosas, claramente, muitos templos acabaram sendo destruídos, o templo de Apolo foi destruído. Então, houve a necessidade de unificação entre as crenças. Então, muitos pagãos poderiam se converter ao cristianismo, talvez não ao judaísmo em si, mas ao cristianismo sim. Então, Cristo era muito aberto a agregar pessoas à sua causa. Então, o paganismo ele era uma religião, ele existiu e era uma religião admirável. Mas, como cultuavam diversos deuses, o próprio Paulo, fundador da Igreja Católica, ele era bem claro, não podemos cultuar vários deuses, nós temos que ter um único Deus. Então eu vou destruir o paganismo para poder criar uma unificação dentro de um único Deus. Só que nós tínhamos dois deuses. Que dois deuses Paulo colocou?
Paulo colocou a criação de um Deus, de um arquétipo, de uma divindade, e o imperador como representação de Deus na Terra, para que ele pudesse se alicerçar dentro desse conceito de que eu vou servir um Deus encarnado, que era um imperador, a qual eu coloquei como um Deus encarnado, para poder existir, me manter como um sacerdote, criar a igreja e unificar as comunidades cristãs. Foi isso que aconteceu. Então o paganismo ele acabou morrendo naquela época por uma questão da unificação de um único Deus, tendo como a personificação o próprio imperador. E tudo isso você vai encontrar nesse livro do Geert Tyson, que foram as primeiras comunidades cristãs, está bem claro lá essa visão, ok? E ele é acadêmico, ele é um alemão e ensinou durante muitos anos na Universidade da Alemanha. Então não adianta falar que ele não é acadêmico porque ele é. Uma pergunta sobre os universitários, se for permitido e se você quiser respondê-la. Seriam os universitários, na verdade, nossos irmãos mais velhos, evoluídos, humanos ou de várias raças extraterrestres, por exemplo? Não. Eu não tenho a menor noção de quem são os universitários, Diogo. É assim, eu lembro uma vez, eu vou ser honesto mesmo, porque eu não fico explorando o mundo espiritual, eu não sou um pesquisador do mundo espiritual. Eu sou uma pessoa que buscou espiritualidade para mim em vários lugares. E eu passo essa espiritualidade para vocês, para que vocês saibam o caminho das pedras, onde vocês podem encontrar certas coisas que vale a pena. Então eu encurto o tempo de vocês de busca. Os universitários, eles são egrégoras relacionadas às terapias alternativas. Melhor coisa, vocês entenderem isso. Quando eu fui adentrando nas terapias alternativas, eu me deparei com conceitos de egrégoras, conceitos de energias que a gente pode utilizar para complementar. Tipo o Buda da medicina. O Buda da medicina é uma consciência búdica a qual é utilizada e cultuada por milhões de templos no mundo. Então a prática do Buda da medicina faz com que você adquira um acesso a essa consciência, trazendo para você, por meio do Tantra, por meio da visualização do Buda da medicina e as suas diversas outras consciências, porque não é só uma, mas são várias camadas dentro do Buda da medicina, a qual você pode se apoiar para buscar um processo de autocura ou um equilíbrio, tá? A autocura é um processo, por exemplo, para você poder se acalmar, para você poder acalmar suas emoções, para você poder trabalhar de uma maneira mais racional os desequilíbrios emocionais que nós temos, por exemplo, tá? Então, os universitários, eles são egrégoras relacionadas a essas técnicas de cura. São consciências que me auxiliam dentro desse processo. Mais nada. Eles não são alienígenas, eles não são criaturas desse tipo, eles são só egrégoras. Melhor coisa para vocês entenderem, tá? Eu não fico batendo papo assim nesse sentido, tipo, e aí carinha, de onde você é, de onde você veio, quer mandar um beijo pro pai e pra mãe, pra você, sabe? Eu não trabalho dessa maneira. Simplesmente eu acesso essas consciências, como os magistas têm, como Magia do Caos trabalha muito com essas egrégoras, né? Então você consegue acessá-las para poder trabalhar esses processos para ajudar pessoas enfermas ou mesmo me ajudar também em certos aspectos. Mas eu não fico acessando, por exemplo, para especular. As pessoas acham que a gente especula. Por exemplo, vai chover hoje. Vou acessar um universitário e perguntar se vai chover hoje. Não. Ah, eu devo pegar o meu carro e ir até o supermercado para comprar comida. Vou acessar os universitários. Não. Eles são utilizados em aspectos somente para poder ajudar as pessoas, tá? Eu não exploro essas energias, eu não preciso disso. Eu deixo as coisas como elas devem ser e como devem estar, tá? A voz tá indo. Vamos lá. Funky Nyan Cat. Vamos lá. Olá, T-Spook. Vendo seus vídeos, eu sempre gostei da análise que você faz referente a cada ser do mundo espiritual. Isso me surgiu uma dúvida sobre qual foi o ser mais difícil, pior ser espiritual que você já viu, um que todos, assim, fosse o pior que você já presenciou em toda a sua vida. Eu vou falar quem é esse ser. Chama-se ser humano. O ser humano é o pior ser de todos. Ele mente, ele engana,
ele cria fake news, ele vai pegar a sua imagem, ele vai destruir publicamente sua imagem, ele vai ficar te atormentando, te perseguindo a sua vida inteira. Sabe, o ser humano é o mais deplorável ser do universo, é o ser humano, tá? Existem bactérias que são mais dignas que o próprio ser humano. Existem formigas que são mais dignas que o próprio ser humano. Os animais são melhores que o próprio ser humano. Infelizmente, o ser humano, ele desperdiça milhões de oportunidades em sua vida. Vamos lá. Eu tenho milhões de vídeos no canal onde eu mostro meus certificados, a minha história, a minha vida, a minha formação acadêmica, 10 anos de experiência dentro do Centro Espírita como médium de incorporação, 12 anos na Ordem Rosa Cruz, no Martinismo, 5 anos na Sociedade das Ciências Antigas. Eu tenho uma história a contar. Aí vem muitos canais no YouTube e ficam falando merda sobre a minha pessoa. Ele tem que passar por testes em Centro Espírita. Porra, seu animal, eu trabalhei 10 anos como médium de incorporação em Centro Espírita. Então, assim, as pessoas... minha respiração... Olha lá, ele está fingindo que é um fantasma. Sabe, é o cúmulo de escutar um negócio desse. Então, nota-se que, assim, o pior ser de todos é o ser humano. O ser humano, ele é incapaz de conviver junto em harmonia e respeitar o próximo. Ele tem que ficar querendo destruir a imagem do próximo, ele tem que ficar querendo condenar o próximo, ele tem que ficar fazendo fake news do próximo. É uma doença, sabe? Realmente deplorável. As pessoas precisam de altar, as pessoas precisam ser idolatradas. Eu caguei para isso. Eu faço meu trabalho de formiguinha na internet. Quando as pessoas me ligam falando, poxa, vamos num programa que é legal, tem um podcast. Pô, o cara me chamou, eu vou para conhecer as pessoas. Eu não vou para ficar criando pedestal. Tem muita gente que quer destruir a imagem do próximo indo em podcast. Eu nunca vi isso, é uma puta covardia. O pior ser do universo é o ser humano. Ele não consegue respeitar o próximo, ele não consegue respeitar a opinião do próximo, ele tem que criar fake news, ele tem que criar mentira sobre a vida do próximo, ele tem que especular, sabe? Quer dizer, ninguém quer sentar com a pessoa e falar, poxa, eu queria te conhecer. Tá bom, senta, conversa comigo. Agora entendi quem você é. É simples assim. Mas as pessoas preferem ficar na mentira, na inveja, na ganância, em querer poder, em querer destruir a imagem do próximo. Isso é o pior ser de todos. É o ser humano, que não é mais humano, é simplesmente ser. Nós deixamos de ser humanos. Nós deixamos de ser humanos. As pessoas pararam de se importar uns com os outros e começaram a correr atrás do seu próprio. Então, Márcio Rogério. Boa tarde, Rodrigão. Aqui quem vos fala é o Márcio Tarantino. Não sei quem é. Certa vez você estava analisando um vídeo onde um rapaz vai no cemitério, lá no Paraná, se não me falha a memória. O rapaz ficou de frente para um túmulo onde o senhor de idade estava ali esperando sua esposa, e você disse no vídeo que ele já havia encarnado nos Estados Unidos, mais precisamente em Utah. Minha pergunta, é possível alguém morrer num país e encarnar em outro? Sim. Sim. Você vai ter milhões de vidas, Márcio. Você vai ter milhões de oportunidades de poder existir em diversos lugares. Assim, vamos lá. Eu realmente não acredito muito. Acho muito delicado a gente falar que vai reencarnar em outros planetas. Pode acontecer? Pode. Mas a gente trabalha com aqui agora, com o pé no chão. Existem muitos videntes e clarividentes que conseguem ver a consciência. Dentro do budismo tibetano, da tradição vajrayana, uma das clarividências que são obtidas é a clarividência de você localizar consciências de pessoas falecidas. Isso é fato, tá? Eu tenho livros que falam sobre isso dentro da prática do budismo. Obviamente, é um budismo mais delicado, é um budismo que você tem que estudar bastante para poder chegar nesse nível, tá? Eu sou colecionador de livros de budismo raros, então eu tenho acesso a muitos livros desse tipo e vou atrás e gasto fortunas por mês comprando esse material. Quando você tem acesso às consciências dentro do budismo, e nós estamos falando de tulkus, lamas, pessoas que são qualificadas,
Eles vão abrir para você um mapa dizendo onde você renasceu em diversas vidas. E eles vão dar os motivos e os porquês e os exemplos da onde você renasceu. E é interessante porque você vai ver que a sua consciência, ela se expande de acordo com as suas vontades. Quero conhecer Roma, quero conhecer a Espanha, quero morar no Japão. Todos nós queremos sair da situação que nós estamos para ir tentar uma vida em outros lugares. Né? Muito brasileiro vai para Portugal, mas a gente busca sempre expandir o nosso conhecimento sobre o mundo. As pessoas querem viajar, querem sair, querem aprender. E a consciência acompanha esse processo. Então nós podemos renascer em vários lugares do mundo. Os tulkus, que são uma classe específica de budistas, né, a nível muito elevado, o tulku ele tem uma consciência elástica. Então ele mesmo depois da morte, ele projeta a sua própria consciência para um renascimento dentro da onde ele possa aplicar o Dharma. Ou seja, ele pode voltar a nascer no mesmo templo onde ele existiu, onde ele cresceu, onde ele aprendeu. Então ele nasce nos vilarejos ao redor para poder voltar ao templo. Ou mesmo ele consegue renascer naquela região do Tibete, Nepal e tudo mais. Ele tem essa possibilidade. Ele não vai buscar o Alasca, ele não vai buscar a América do Sul, ele volta. Eu conheci um tulku que morreu e que voltou para os seus estudos no Nepal, ele renasceu lá, voltou com a consciência, relembrou de todas as pessoas da vida passada, as quais ainda estavam vivas. Ele falou o nome dessas pessoas sem mesmo conhecê-las hoje. Então ele viu a pessoa e falou, seu nome é tal, seu nome é tal, seu nome é tal, eu lembro de você. Ou seja, uma consciência incrivelmente elástica. E aí ele é reconhecido novamente como tulku e volta aos seus ensinamentos para continuar o seu aprendizado. Imagina que louco você conseguir relembrar as pessoas e relembrar as práticas que você teve realização em suas vidas. Isso é incrível, mas isso eu só vi dentro do budismo, tá? Da tradição Vajrayana, eu só vi lá. Provavelmente deve ter muito no hinduísmo, mas o único exemplo que eu tenho aconteceu e eu vi pessoalmente isso. Eu vi pessoalmente isso, tá? Até desejei feliz aniversário no dia do aniversário do tulku. E eu estava lá presente, tá? Na cerimônia. Então, eu achei incrível. Então, assim, o que eu falo para vocês é, a consciência ela é elástica, ela vai existir em diversos lugares do mundo, sim. Você não vai ficar preso a um só. Vinícius Henrique. Opa, tio Spook, cara, primeiro eu quero te parabenizar por esse seu trabalho. A espiritualidade me chama muita atenção. Sou espírita, acendo minha vela para meu anjo, não desenvolvi minha mediunidade, só que eu gostaria de saber como se proteger. Infelizmente, apenas oração não dá. Já é uma boa percepção sua essa. E eu não queria ficar vulnerável a essas melecas do mundo espiritual. Todos nós somos vulneráveis, Vinícius, e eu vou contar uma história para vocês. Poderia me ajudar, tio Spook? Eu acho que ficaria bacana você fazer um vídeo explicando tudo no sentido de como se proteger. Não existe proteção, Vinícius. Não existe. Eu vou dar um exemplo e eu quero que todos prestem atenção aqui agora. Eu fiquei internado 8 dias. Eu fiquei numa cama de um hospital que provavelmente alguém morreu, que provavelmente muitas pessoas passaram, que provavelmente recebeu muitas energias ruins. Por quê? Energias enfermas, de pessoas doentes. Quando eu voltei para casa, e eu fiz questão de correr para casa mesmo, eu tenho o meu solo sagrado aqui, que é o quê? Que é um quarto específico só para as minhas práticas de meditação e as práticas budistas. Mas mesmo assim, eu tive que ficar alguns dias fora para poder ter forças e me recuperar para poder ficar em casa sozinho. Então eu passei alguns dias fora, comendo, me restabelecendo, fazendo exames e testes para ver se eu conseguiria voltar tranquilamente para casa para poder andar e me locomover e ter acesso à minha própria comida. Por que isso? Porque o Covid faz um estrago muito grande em termos de resistência. Mexeu com o ar, você fica realmente ofegante, você fica com problemas respiratórios. Terminado esse período de testes que eu fiz, entre aspas, né? Corri para o quarto de oração, me tranquei no quarto de oração e fiquei a manhã toda
fazendo fisioterapia, exercícios respiratórios e técnicas que eu aprendi para um processo de autocura para me restabelecer. Essas técnicas existem, em muitas religiões vocês têm essas técnicas, tá? Mas obviamente eu, como budista e praticante também do hinduísmo, eu utilizei essas técnicas. Muito bem, Vinícius, e a todos. Para minha surpresa, eu descobri que existiam energias de obsessores ao meu redor. E alguns até estavam bem próximo a mim. Por quê? Por que, tio Spook? Porque nós somos normais e humanos. Eu estava fraco, deitado numa cama de hospital. Eu não estava apto a poder exercitar qualquer tipo de percepção do mundo espiritual, porque eu estava num hospital. Se eu abrisse meu corpo de energia, eu poderia estar vulnerável a todo e qualquer tipo de energia negativa, advindo do fluxo enorme de pessoas enfermas que lá estavam. Então eu me resguardei a minha energia e pratiquei somente pranayamas para poder sair daquela situação. Simples assim. Evitei qualquer tipo de ataque espiritual que eventualmente eu poderia ter sofrido, mostrando a minha energia para o mundo espiritual, então eu preferi me recolher e fiquei no meu canto. Perfeito. Quando eu voltei para casa e eu expandi a energia espiritual, eu falei, eu preciso ver o estrago que aconteceu, eu identifiquei essas energias em volta. Então assim, eu, Rodrigo, mesmo um praticante com mais de 30 anos de estudo de religião, com a clarividência, a qual estou voltando a tê-la, né, porque ela é elástica, ela depende da minha saúde física e emocional para poder exercê-la, tá? Então eu não posso, a clarividência não é um brinquedo. Eu preciso estar emocionalmente tranquilo, eu preciso estar restabelecido em termos de saúde para poder exercê-la. Então, é um processo gradativo. Nesse mesmo processo, eu acabei identificando esses seres e aí consegui retirá-los, me autocurar, entre aspas, ou seja, são as técnicas que a gente tem dentro do budismo que ajudam a gente a restabelecer, como o próprio Buda da medicina e outras consciências. Me restabeleci, fechei espiritualmente toda a energia do meu corpo e aí sim, no dia seguinte, eu estava muito melhor, tá? Mais tranquilo em termos de energia. Então, eu mesmo me senti vulnerável em uma situação. Por quê? Porque não existe como se proteger. A questão de se proteger de seres que vocês não veem, não sentem, e a própria crença de vocês não admite a existência, é uma ignorância. Não adianta. Todas as especulações que existem nesse mundo, né? Então muitos médiums, muito sensitivos, acabam especulando dizendo, usa isso que vai te proteger, usa aquilo que vai te proteger, coloca isso aqui na água que vai te proteger, vai te proteger. Nada vai te proteger de algo que você não vê, não sente, não escuta e não tem certeza do que está lá. A melhor proteção que você tem é buscar entender o mundo espiritual, estudar a espiritualidade, buscar realmente respostas, se desenvolver dentro da espiritualidade, seja em centro espírita kardecista, umbanda, quimbanda e candomblé, eu não tenho referência, mas os outros dois eu tenho, então o kardecismo e a umbanda, as ordens esotéricas têm um respaldo incrível também, em termos de conhecimento, e mediante ao conhecimento você consegue entender a natureza desses seres ou desenvolver percepções sensoriais para que você consiga identificar esses seres, ok? Então essa é a melhor coisa que vocês podem fazer. Buscar conhecer, entender e estudar. Não se apoiem em patuás, não se apoiem em simbologias, em coisas desse tipo, porque vocês não conhecem, não acreditam, não fazem parte da sua religião. E esse é o maior erro que tem. O ser humano gosta de se apoiar em coisas que ele nunca viu, que ele não sabe o que é. E aí ele se arrebenta. Entende? Tomem cuidado. Busquem entender primeiro a natureza de todos os seres, busquem entender a natureza espiritual das coisas, os efeitos de causalidades e tudo mais, entrando nessas ordens esotéricas ou centros espíritas, que daí vocês vão começar a ter mais respaldo. Proteger, novamente, todos nós estamos vulneráveis ao mundo espiritual, uma vez que nós nos colocamos vulneráveis no mundo físico.
Eu peguei Covid, porra. Eu fiquei 8 dias internado, 8 dias fraco, tomando medicamento, tentando sair de uma situação para ter um pouco mais de vida, para poder me restabelecer rapidamente e sair de lá. Sabe, quer dizer, eu encurtei um protocolo de 14 dias em 7 dias. Em 7 dias eu consegui encurtar o protocolo, no 8º dia eu já estava pronto para sair com a mala feita. Por quê? Porque você tem que entender essa relação da causalidade. Vamos restabelecer fisicamente primeiro. No momento em que eu já estiver mais seguro emocionalmente, e o meu corpo já me der sinais de que está se recuperando, é a minha dica de começar a me apoiar em outras ferramentas para poder sair dessa situação. E aí sim, eu consigo me restabelecer espiritualmente. Então busquei primeiro fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Para depois trabalhar todo esse critério de voltar para casa e fixar a espiritualidade dizendo, agora estou limpo espiritualmente, não existe mais nenhuma energia negativa sobre mim e agora eu posso fazer com que o meu corpo físico comece o processo de se restabelecer rapidamente, tá? Isso é o mais importante. Benade dos Santos Gomes. Oi, Dani, Rodrigo. Se possível, respondam juntos. Não, a Dani não está aqui. Amo quando a Dani aparece no canal e traz o conhecimento dela. Eu também. A Dani ela tem conhecimentos muito interessantes sobre muitos aspectos. E principalmente, às vezes, ela mesma me coloca o pé no chão dizendo, né, aqui é uma zona de perigo, toma cuidado. Bom, ela faz uma pergunta aqui gigante, tá? Sabemos que nós, seres humanos, amamos dar nome às coisas e criar coisas. Dito isso, foram criados folclores por todo o mundo e cada um desses mitos tem suas criaturas, como exemplo, gnomos, duendes e fadas. Sim, eles não existem. Eles são arquétipos baseados em elementos da natureza, mas eles foram comercializados aqui no mundo ocidental como existentes, mas eles não existem, eles são alegorias criadas, tá? No canal eu vi um vídeo falando sobre isso, sobre seres que podem se fazer presentes com aquelas características, mas não são duendes nem fadas, porém têm essa energia. E obviamente eu sei que fadas não existem, mas pode ser que existam seres que se assemelham a essas energias, que se façam presentes em rituais pagãos. Não existem. Muito comum, detalhe, muito comum com os celtas ou até mesmo a Wicca atualmente. Detalhe, sei que são energias. Não existe. Vamos lá. Todo mundo aqui já teve experiências estranhas com vultos dentro de casa, certo? Certo. Tudo bem. Tirando essa questão de, eu acho que eu vi, mas tem pessoas que realmente já presenciaram vultos, já viram esses vultos, que são pessoas mais sensíveis ou sensitivos, ou trazem já essa possibilidade de poder ter contatos com o mundo espiritual. Então, o conceito de vultos, ele é global. No mundo todo, as pessoas têm relatos dizendo que viram coisas, sentiram coisas. Fadas, é global? Não é. Então, assim, fadas, gnomos, elfos, ondinas, salamandras, coisas desse tipo, eles fazem parte de um contexto, de uma religião, de uma crença, de um povo. Novamente, fazem parte de elementos da natureza. Ondinas são as águas, né? Salamandras são o fogo. Perdão, engasguei. Então, assim, você tem certas representações. Eu não sei se os elfos, o resto eu não trabalho com esses elementos, mas assim, cada um tem um porquê. Veio para cá e virou comercial e as pessoas passaram a ter duendes em casa, fadinhas em casa. No ano 2000 isso virou um boom, virou uma febre. E aí vira o quê? É uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então todo mundo ganhou dinheiro vendendo fadinhas e as pessoas acharam que aquelas fadinhas poderiam ajudá-las em alguns aspectos. Novamente, a gente está lidando com uma cultura de povos celtas, de povos lá do norte da Europa, então a gente não sabe no que está se metendo. Não é legal fazer esse tipo de coisa, culto a coisas, a energias que a gente não tem o porquê, tá? Novamente, ela continua aqui. Minha pergunta é, seria possível os deuses pagãos, com exceção do budismo,
e suas vertentes, perdão, serem criados ou vindos para esse mundo assim, eu sei que eles não podem ser vistos a olho nu e não são capazes de se materializar. Não, você não entendeu. Deuses pagãos, novamente, o paganismo, ele parte de um princípio de uma criação de uma mitologia, de uma criação de uma história. Apolo, o deus Sol. Então, eu personifico o deus Sol, trazendo ele como um Apolo. Então, eu cultuo ele como se fosse um ser humano, mas reverenciando uma unidade, um ser celeste, ok? Eu lembro mais ou menos disso, entendeu? A mitologia eu não lembro muito bem. Então você tinha a mesma representação de todos esses elementos da fertilidade, do vinho, das colheitas. Eles eram personificados como uma divindade que existe, porém eu preciso trazer ele para o meu mundo. Então eu trago a representação do Apolo como um homem, cultuo ele levando alimentos, flores e pedindo para ele para que esse Deus Sol me dê aquilo que eu preciso. Então eu preciso de sol, energia para minha colheita. Então eu vou cultuar Deus Apolo. Então assim, novamente, vocês têm que entender que eles são arquétipos, eles nunca existiram. Eles são representações de um elemento a qual eu crio o personagem para poder transformar em uma deidade. O budismo não existem deidades nesse critério, tá? Então, o budismo ele trabalha com consciências. Eu não tenho deuses nesse critério como tem na mitologia, mas eu tenho consciências facilitadoras. Então, eu preciso trabalhar a liberação kármica. Existe uma consciência que me ajuda nesse processo. O Buda da medicina é uma consciência para tratar e trabalhar processos de cura, autocura e enfermidades. Novamente, estamos falando de uma religião. O budismo trabalha esses conceitos. Então não adianta falar ou ter preconceito com relação a essa forma, porque vocês estão tendo preconceito contra uma religião. Aí quem é criminoso são vocês que têm preconceito. Tá? Eu falo isso porque tem pessoas que não entendem. Quando a gente fala dentro do budismo tibetano, existem processos de cura se baseando dentro da egrégora do Buda da medicina. Tá? Eu tenho 2, 3 livros do budismo tibetano que ensinam processos de cura certas enfermidades dentro da religião budista. Ponto. Não tem que ter preconceito ou achar que isso é especulação. Então o budismo ele cai fora disso, porque ele já trabalha consciências, ele já faz esse processo. Tá? Então não existem deuses pagãos, eles não são materializáveis. Tá? Hecate é a deusa da magia, do submundo. Submundo eu não sei se é Hecate. Já quem foi a mulher de Hades? Que aí ela vira Perséfone. Perséfone não era a rainha do submundo? Tá? Bom, essas divindades foram criadas, ou divindades com essas energias tomaram posse desses nomes e títulos. Novamente, eu já expliquei, né? São arquétipos, mais nada. Eu sei que vocês falam que a origem dos deuses pagãos está no panteão sumério, mas morro de medo das divindades de lá e não procuro nada sobre elas. Obviamente que respeito. Sei sobre Anunnakis. Anunnakis é uma especulação. Eu conheço pouco Anunnaki também, porque não possui fatos. E eu aprendi com o Rodrigo que preciso questionar e que preciso conhecer os fatos para saber se é algo real ou não. Sempre eu falo para as pessoas, busquem livros para estudar de autores legais, tá? Sempre com diversos pontos de vista diferentes, para que a gente possa se posicionar sabendo pós e contras do que acontece. Novamente, desde que o mundo é mundo, as pessoas buscam deuses para se apoiar. Novamente, os deuses, eles eram arquétipos. Nós tínhamos o Deus em si como elemento da natureza, que depois foi personificado como seres humanos. Se você pegar a história da Babilônia, Mesopotâmia, da Suméria, da Pérsia, dos sírios, o que for, todos eles tinham deuses. Só que os deuses eles eram a representação de um imperador, de um governador ou de um rei. Da mesma maneira que Baal, rei de Baalbek, nós tínhamos outros reis e outros imperadores
até mesmo os próprios Pôncio Pilatos, Tibério, todos aqueles caras, eles tentavam ser representação de Deus para o seu povo. Eles governavam, mas eles pediam também que o povo os reverenciassem como divindades. Tanto que eles eram louvados, eles tinham que ser cortejados pelo seu povo, porque eles eram a máxima autoridade e eles eram a representação de Deus na terra. Então existia, de novo, essa divisão de um Deus arquétipo criado e o Deus representação encarnado, que seria a representação disso. O Sol, Apolo. Apolo era a imagem de um homem e você tinha a representação do Sol. Então, assim, mitologia não é muito meu forte, estudei bastante, mas hoje eu acabei nem trabalhando mais com arquétipos da mitologia. Então vocês têm que entender essa questão, tá? Ninguém está certo, ninguém está errado nessa história, uma vez que nós estamos falando de religiões antigas, nós estamos falando de princípios antigos e formas de trabalhar, de encarar uma história naquela época. Com a unificação dessa ideia de ter um único Deus, e a igreja destruindo, unificando os povos, pegando as terras e destruindo as suas crenças, assim como foi feito, todos os imperadores foram destronados ao seu tempo, as imagens que eles eram a representação foram derrubadas e unificou-se somente a criação de um único Deus. E isso hoje, né, a igreja mesmo está sendo questionada pelos seus atos dentro dessa forma de destruir a crença do próximo para unificarem naquilo que ele acredita. Isso tem muito no YouTube, né? Isso a gente vê também muito no YouTube. As pessoas querendo destruir a crença do próximo para poder, só ele tem razão. Eu falo para vocês, comprem livros de história, comprem livros das histórias das religiões, para vocês entenderem todo esse processo, porque foi exatamente assim que aconteceu. Então busquem estudar, tá? Não se baseiem só em mim ou nesses youtubers que vocês acompanham, mas sim em escritores legais, livros legais. Basta procurar na Amazon, procurar em livrarias muito boas, que vocês vão ter as histórias das religiões, ou mesmo a própria história da Bíblia, né, por Bultmann, Gertheisen, escritores clássicos desse tipo, que vão trazer para vocês como tudo aconteceu, tá? O Gertheisen, na história dessas primeiras comunidades primitivas cristãs, ele fala sobre o paganismo e fala sobre o culto pagão e como ele foi unificado dentro do cristianismo para poder sobreviver. Sobreviver, digo, as pessoas que eram pagãs ali, cultuavam os deuses pagãos, que estão absolutamente corretos, e não é errado falar paganismo, ou mesmo quem faz perjúrio julgando o próximo, falando, você é pagão, o que é um hipócrita e um idiota que não tem conhecimento nenhum sobre nada, você simplesmente está atribuindo uma religião a uma pessoa. Eu cultuo vários deuses. Foda-se, qual é o problema? Sabe? É a hipocrisia da humanidade. Quero cultuar o que eu quiser, você não manda em mim. Se eu quiser cultuar todos os deuses do universo, eu cultuo. Foda-se, o problema é meu. Mas a gente vive num mundo hipócrita que só pode existir um Deus. Não, não posso. Eu sou budista, não acredito em Deus, sou não teísta. Entendeu? A gente vive numa sociedade hipócrita. Esse é o fato. Vai ser feliz, vai cultuar o que você quiser, vai fazer o que você quiser da sua vida. Isso que é legal. Mas faça com estudos, faça com conhecimento. Só tenha uma religião. Se você quer ser pagão, seja pagão, cara. Vai ter a imagem de Apolo dentro da sua casa, Afrodite, Ísis, Baco, o que você quiser. Mas seja aquela religião. Eu não gosto da pluralidade. Eu não quero católico sendo pseudo-espírita, falando mal da Umbanda, que depois vai virar sei lá o quê. Eu acho isso hipócrita. Você é uma única coisa. Torne-se aquilo, busque conhecimento para justificar aquilo. Nós temos uma liberdade de escolhas de religião. Quer ser pagão? Puta, vai ser pagão, cara, mas seja com vontade, estuda paganismo, seja o melhor. Entenda de mitologia, entenda da história, entenda todo o processo e bata no peito e fala, porra, é isso que eu sou, é isso que eu quero, ninguém tem que mandar na minha vida. Entendeu? Eu estudei muitas das religiões, vi muita hipocrisia nas religiões, me tornei budista porque realmente foi o maior porto seguro que eu já vi, foi o budismo. É ótimo para mim? É. Pode não ser bom para você. Então busque seu caminho, busque sua jornada e cague para as pessoas que querem dizer o que você é ou o que você não é. Vá buscar uma religião, se alicerce naquela religião,
torne-se aquilo que você é, que você deseja, o que você projeta para você. Tá bom? Segurei, hein? Falei, mas a voz ainda tá zoada. Tá bom? Então é isso, eu agradeço a todos, muito obrigado de coração a todos por terem assistido o vídeo até agora, por fazerem parte da família Spook Houses. Muito obrigado por tudo. Recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitaram, me capacitaram, para que por meio dessas técnicas alternativas a gente complemente a medicina. Leia-se tratamentos para enfermidades físicas, emocionais, mentais. E aí sim entramos em critério espiritual, as análises de casa e as limpezas de casa. Tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com, sendo devidamente cobrado, tendo em vista que eu sou um profissional de terapias alternativas, tá? E realizado à distância. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo. Torna-se membro do canal doando R$8 e que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes aqui na plataforma, bem como o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. E você pode doar qualquer valor copiando esse link, jogando no seu navegador. E aí sim, você pode nos ajudar com qualquer contribuição que você puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vou tomar um pouco de ar, daqui a pouco eu volto para mais vídeos para o canal, tá bom? Muito obrigado a todos e bons sustos.